hoje nós iremos para a nossa explicação. A tia vai explicar hoje os tipos de sujeito, certo? Para a gente começar com os tipos de sujeito, a tia vai relembrar, o que é o sujeito. Bem, o sujeito, ele compõe, o chamado termo essencial da oração. Ele recebe essa classificação em razão de sua importância para o enunciado. Embora, mesmo que contraditório, possam existir orações sem sujeito. Quando aparecem, na oração, eles são chamados de determinados e quando estão escondidos, são classificados como indeterminados. Vamos lá, o primeiro sujeito é o sujeito determinado simples. Como é que é este sujeito? Bem, o sujeito, ele será determinado simples, quando apresentar um único núcleo, ou seja, quando o sujeito, ele for formado por uma única palavra principal. Vamos ver aqui o exemplo. As crianças estão brincando na pracinha. Para a gente saber, qual é o sujeito, a gente pergunta ao verbo. Quem estão brincando na pracinha? As crianças, nesse caso aqui, crianças, é o núcleo do sujeito, certo? Então, as crianças é o sujeito e crianças é o núcleo do sujeito. E esse sujeito, ele é determinado simples, porque ele só tem um núcleo. O sujeito determinado composto, ele será classificado, como sujeito determinado composto quando apresentar dois ou mais núcleos. Vamos ver aqui o exemplo. Pais, professores e alunos reuniram-se na escola no início do ano letivo. Vamos aqui, perguntar, quem é o sujeito ao verbo. Quem reuniram-se na escola? Foi os pais, professores e alunos. Nesse caso aqui, temos 3 núcleos. Então, portanto, é sujeito composto. Agora, vamos ver a definição do sujeito determinado elíptico, ou oculto ou desinencial. Bem, quando ele não for apresentado, de maneira explícita na oração, ele poderá ser reconhecido, por meio da desinência verbal ou do contexto em que a oração é empregada, certo? Então, vamos observar aqui o exemplo. Como estudaremos para a prova sem os livros? Você vai perguntar ao verbo, Quem estudaremos, para a prova sem os livros? Nós, Então, no caso aí, o sujeito é o nós e ele é oculto, Dá pra gente perceber, a gente identificar ele, pela desinência verbal, emos, certo? Também temos o sujeito, indeterminado. Nesse caso, o sujeito, de quem se fala não está determinado, porque não se sabe quem praticou a ação, ou porque a intenção, é não revelada, É possível, indeterminar o sujeito por meio de 2 estruturas sintáticas. Vamos ver aqui os exemplos, Primeiro, quando a oração com o verbo na terceira pessoa do plural, roubaram meu carro ontem. Não dá pra gente saber quem foi, se foi eles, se foi vocês, se foi elas, Também na oração, com o verbo, na terceira pessoa do singular, acrescendido do pronome si, Discutiu-se sobre o aumento do preço da gasolina. Também não dá pra gente saber quem era que estava discutindo, E também com o verbo no infinitivo pessoal. Fumar faz mal à saúde, Não dá pra gente saber quem é que tá falando isso. E é importante beber 2 litros de água por dia. Também não dá pra gente saber, É realmente sujeito indeterminado, tá bom? Então, não confunda, viu? Sujeito oculto, o desinencial, tem o sujeito na oração, só porque ele está lá escondidinho, Está oculto, como o nome já fala. E o sujeito indeterminado não dá pra gente saber quem realmente está praticando, está sofrendo a ação, tá bom?
E também, gente, né, temos as orações sem sujeito. Né? Oração sem sujeito, não tem sujeito, é composta somente por predicado. Então, o que é, né, uma oração sem sujeito? Ela é aquela, né, que contém verbos impessoais, né, que são os seguintes, ó. O verbo haver, né, com o sentido de existência ou acontecimento, né? Por exemplo, há um ano não aparece. Há um ano não aparece, né? Também com o verbo fazer e outros, né? Quando indica tempo ou fenômeno natural. Exemplo, ó, faz tempo que isso aconteceu. E também temos outros verbos, né, que indicam fenômenos da natureza, né, tais como anoitecer, chover, trovejar. Então, quando aparecer esses verbos, né, gente, é porque a oração é sem sujeito, certo? Também temos outros exemplos aqui, ó, de oração sem sujeito. Primeiro exemplo, ó, tem com o verbo haver, né, indicando a existência do acontecimento. Havia tanto por dizer, houve muita gente elogiando. Outros exemplos com o verbo ser, estar, né, fazer e haver, quando indicam tempo ou fenômeno natural. Aqui, ó, são 3 horas agora, né, com o verbo ser. Com o verbo ó, é cedo, né, também do verbo ser, né? 3, verbos que indicam fenômenos naturais, ó. Choveu a tarde toda, já amanheceu, certo? Então, há essa diferença, tá bom? Tem a oração com os sujeitos, né? Tem os sujeitos determinados e tem o sujeito indeterminado. E tem a oração sem sujeito, que é quando aparecem esses tipos de verbo. Bem, gente, também, viu? Vamos ver, né? Outra parte da nossa explicação, que é concordância verbal, né? Quando é que isso acontece? Quando o verbo, né, ele concorda com o sujeito em número e pessoa, certo? Aí ocorre, né, a chamada concordância verbal, né? E pode ocorrer de diferentes formas, ó. Vamos ver aqui com o sujeito simples e verbo. Quando o verbo, né, se refere a um sujeito simples, há 2 possibilidades de concordância verbal. Vamos lá, primeiro. O verbo fica no singular quando se refere a um substantivo coletivo. Ó, por exemplo, o cardume movimenta-se pela costa, certo? E também, ó, quando o verbo fica no plural, quando faz referência a nomes usados apenas no plural e precedido de artigo. Se o nome não vier precedido de artigo, o verbo fica no singular. Aqui, vamos ver aqui, ó, 2 exemplos. Ó. Aqui, né, o primeiro exemplo. Ó. Os Estados Unidos formam parte da América do Norte. Nesse caso aí, né, o verbo fica no plural, né, porque ele está precedido de um artigo, né, ó. O sujeito está precedido de um artigo. E no segundo exemplo, ó, Minas Gerais fabrica o melhor pão de queijo do país. Nesse caso aqui, ó, Minas Gerais não vem com artigo, né, que é o sujeito, então o verbo, né, fica no singular. Também, gente, temos o sujeito composto, né, e verbo. Vamos ver aqui, ó. Quando o verbo faz referência a um sujeito, né, composto, há 2 situações de concordância verbal. A primeira, o verbo ele fica no plural quando se refere a um sujeito composto. Ó, as meninas e os meninos do coral cantaram muito bem. Nesse caso aqui tem um sujeito composto, então o verbo fica no plural. O outro exemplo, ó, quando o verbo estiver antes do sujeito, ele pode concordar com o núcleo do sujeito mais próximo ou com todos os sujeitos. Ou seja, né, ele pode ficar tanto no plural como no singular, concordando com o primeiro sujeito, né, o sujeito mais próximo. Vamos ver aqui o exemplo. Ó. Liam mãe e filha antes de dormir. Aqui, ó, ele quis usar, né, o verbo no plural para concordar com os 2 sujeitos. Agora, no outro exemplo, ó, ele colocou no singular para concordar apenas com o primeiro, né, sujeito mais próximo. Ó. Lia mãe e filha antes de dormir. Então, nesse caso, né, aqui,
você pode usar, né, o plural, verbo no plural, ou no singular, né, concordando com o primeiro sujeito mais próximo. Tá bom, meus amores? Então, essa foi a nossa explicação. Espero que tenha ficado claro. Mas qualquer dúvida, pode procurar a tia pelo WhatsApp, certo? E não esqueça de comentar o vídeo abaixo e coloque um OK, tá bom? Para a tia saber que você assistiu a nossa explicação. Beijos e até mais!